Olá a todos os fãs de gastronomia, tudo bem? Aqui é a Ana do SP ao Ponto e hoje a gente veio falar de duas coisas que a gente ama, história e comida. A cidade de São Paulo é repleta de memórias e comida boa, duas coisas profundamente ligadas. Afinal, nossa culinária só é rica como é devido à nossa história e essa mistura de culturas. Por isso, nós do SP ao Ponto separamos 4 bairros imperdíveis para você conhecer e visitar. Vem com a gente! O primeiro da lista é um dos queridinhos dos turistas e dos paulistas. A Liberdade é a escolha perfeita para os amantes de comida japonesa. A região é conhecida por abrigar a maior comunidade japonesa do mundo fora do Japão. Porém, o que muita gente não sabe é que antes mesmo de ganhar o nome Liberdade, quando ainda era conhecido como Bairro da Pólvora, a região era majoritariamente ocupada por pessoas negras. O que conhecemos hoje por Lago da Liberdade, por exemplo, era antes chamado de Largo da Forca, e era o local onde escravizados fugitivos eram executados após serem condenados à pena de morte. No início do século XX, o Japão enfrentou um momento de necessidade de imigração, devido à superpovoação. No Brasil, os japoneses se instalaram inicialmente na Sé, até que após a Segunda Guerra Mundial, com o aumento da chegada de imigrantes japoneses no país, essas pessoas passaram a ocupar as regiões das ruas Galvão Bueno e Estudantes, no bairro da Liberdade. A região possui restaurantes que levam à mesa sabores variados, todos marcados pela culinária de imigrantes. Destaca-se, claro, a culinária oriental. Seja pelo famoso lamen, pela culinária do leste asiático ou pelo clássico sushi, a Liberdade é um bairro que vale a pena visitar. A Vila Mariana vem ganhando destaque nos últimos anos e se tornou um novo ponto badalado da cidade, especialmente entre os universitários que não dispensam um barzinho. A história da Vila Mariana começou em 1770, quando os chamados tropeiros passavam pela região sentido ao litoral. A principal via do bairro atualmente, a Rua Vergueiro, servia de acesso para as carreatas de homens montados a cavalo, quando ainda não haviam estradas no Brasil. A estrada facilitou a viagem de tropeiros, mas também os deixou mais expostos aos ladrões, e muitos acabaram perdendo a vida. Por isso, para homenageá-los, cruzes eram colocadas ao longo da estrada, e assim o bairro ganhou seu primeiro nome, Cruz das Almas. Já o nome Vila Mariana, adotado no final do século XIX, possui uma origem incerta. A versão mais aceita é relacionada ao engenheiro alemão Albert Kuhlmann, responsável pela construção da Estrada do Fagundes, uma estrada de trem que ligava Liberdade até Santo Amaro. A uma das estações, o engenheiro deu o nome de sua esposa, Mariana, que anos mais tarde passou a denominar também o bairro. Ponte gastronômico, cultural e boêmio, essa bairro é a região favorita para quem pensa em curtir a vida noturna em São Paulo. A Vila Mariana está localizada na região sul da capital e, graças à sua localização privilegiada e à atmosfera cosmopolita, a região se tornou um centro gastronômico disputado que você deve visitar. O famoso Bexiga, querido também pelos apaixonados da culinária italiana, é conhecido por ser tomado de cantinas tradicionais da Bela Itália, mas na verdade é um território que já foi ocupado por muitos povos. Inicialmente, o local era uma trilha usada para deslocamento de indígenas entre territórios, por mais que essa parte da história seja muitas vezes ignorada. A região também foi de extrema importância para a população preta brasileira, que eram em sua maior parte lavadeiras, comerciantes e quituteiras, devido ao hoje aterrado rio Saracurá, próximo de um dos próximos quilombos paulistas que leva o mesmo nome. Mas também foi lar de muitos escravos que escapavam da comercialização da mão de obra da época. Em 1910, o bairro começou a ser loteado com chácaras e foi renomeado de Bela Vista, mas até hoje tem parte da sua região conhecida como Bexiga. Assim como a Moca, o local recebeu uma grande parte da corrente migratória italiana, vindos principalmente da cidade da Cadelábria. A mistura cultural do Bexiga faz com que a região seja um marco da diversidade e mistura. Na gastronomia, o que se destaca é a tradicional cantina italiana. A comida na Itália é conhecida por ser parte essencial da família, e foi assim que os restaurantes típicos se originaram, com pequenos estabelecimentos compostos por familiares que se expandiram, devido à demanda. Afinal, quem não ama uma boa massa acompanhada de um belo vinho, né? Como dizia Armandinho Puglisi, ou então Armandinho do Bexiga, o Bexiga é um estado de espírito. A Moca, um dos bairros mais tradicionais de São Paulo, é amado pelos paulistas, por sua especialidade na gastronomia italiana. Afinal, sua história é longa e dominada pelos imigrantes que vieram direto da Itália. Com 467 anos, o bairro era originalmente ocupado por uma grande população indígena, mas com a tomada portuguesa no Brasil, a Moca se transformou completamente com o tempo. Com a chegada das ferrovias, o território se tornou rapidamente uma das maiores ocupações industriais de São Paulo. No século XIX, o fluxo de imigração europeia foi grande, principalmente de italianos que procuravam emprego, e assim foram ocupando a Moca, já que era um grande bairro e cheio de indústrias. Mas a mão de obra do povo imigrante era extremamente explorada. As jornadas de trabalho incansáveis e o uso do trabalho infantil
Brasil marcaram este período. Grandes revoluções operárias tomaram a Moca durante os anos. Inclusive, ela foi o palco da Revolução Paulista em 1924. O povo italiano no Brasil tem a Moca como casa de maneira geracional. Até hoje, centenas de anos depois do fluxo migratório, o bairro mantém viva a cultura italiana. Um dos principais meios é a gastronomia, com tratorias deliciosas, pizzarias de primeira mão, incluindo uma das poucas brasileiras que ocupam o top 100 das melhores do mundo, a Pizza da Moca. E aí, curtiu esse conteúdo? Não deixe de se inscrever no nosso canal e nos seguir na rede vizinha. Já decidiu qual bairro que você vai visitar primeiro?